Meus queridos irmãos, eu gostaria de iniciar essa homilia contando um pouco de uma história que eu lembro da minha infância. Preparando a homilia, eu lembrei que foi quando eu me decepcionei com o Zé Gotinha. Quando a gente era criança, eu lembro que perto de casa tinha um postinho de saúde. E aí sempre tinha aquelas campanhas, né, de vacinação e tudo, de épocas em épocas, né? E lá acontecia o seguinte: as mães levavam então as crianças, a gente ficava naquela fila imensa, que parecia aquela fila de votação que ficava fora. E à medida que a gente ia entrando no postinho de saúde, que era pequeno, tinha à esquerda, que estava o Zé Gotinha, todo felizinho lá, tudo para te acolher, te dar pirulito e tudo mais. E do outro lado não tinha ninguém. Você só sabia que as crianças saíam chorando, berrando, porque era o lugar da injeção, né? Então, por várias e várias vezes, eu ia com a minha mãe, tudo feliz. Nossa, vou lá ver o Zé Gotinha, vou lá ganhar o pirulito. E eu ia para a esquerda, né? E de repente as criançadas chorando ali na direita, as crianças maiores, né? E aí uma vez, estava com a minha mãe toda animada, e de repente minha mãe foi para a direita. Eu achei aquilo ali o cúmulo. Não, mãe, o Zé Gotinha é para cá. Você já não tem mais essa idade não, filho. Vai lá ter pirulito. Não. Eu sei que eu já nem sabia que eu ia encontrar, mas eu chorava tanto. E olhava as crianças ali. E eu olhava para o Zé Gotinha, tipo assim, me salve. Mas ali foi a primeira vez que eu lembro que me decepcionei com o Zé Gotinha, porque foi a primeira vez que eu lembro de ter tomado uma injeção. Tomei outros quando era criança e tudo, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque no Evangelho de hoje, Jesus, ele quer nos ensinar o valor do sofrimento. E ele nos ensina, através do Evangelho, através das leituras, de uma maneira magnífica, a importância dos sofrimentos e também como nós vivermos com fé estes sofrimentos. De modo bem resumido, o Evangelho, ele vai mostrar Jesus que leva 3 dos seus discípulos, aqueles 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. E lá, diante daqueles 3 discípulos, Jesus se transfigura. Diz aqui, né? Ele começa a brilhar como luz. Mostra um pouco da sua glória no céu para aqueles 3 apóstolos. Juntamente com isso, aparece Moisés e Elias, confirmando que realmente, de tudo que falava a lei e os profetas, era de Jesus que falava. Era a confirmação. Jesus fez isso porque logo depois, aqueles mesmos apóstolos, juntamente com outros, encontrariam Jesus desfigurado. Eles logo depois testemunhariam Jesus sofrendo na cruz, sofrendo os açoites, sofrendo a rejeição, quando preferiam Barrabás do que ele. E então Jesus apresenta àqueles apóstolos a glória que virá após os sofrimentos. Para quê? Para que os apóstolos, enxergando aquela glória, pudessem também eles abraçarem a cruz. Vamos olhar agora, pegamos aqui o resumo do Evangelho, vamos olhar agora para os nossos sofrimentos. Pegando aqui também de gancho o exemplo que eu acabei de dizer. Por que que eu, quando criança ali, chorava quando minha mãe me afastava do Zé Gotinha e me levava para aquela carnificina que era a injeção, né? Porque eu não entendia o bem que estava por detrás daquilo ali. Não tinha a inteligência para conseguir enxergar do que estava, né, a saúde que estava para ser restaurada através daquela injeção. Tomava lá antitetânica, BCG e tantas outras coisas. A mesma coisa, eu lembro de um outro fato da minha infância, que era quando a gente tomava remédio para verme. Hoje em dia os remédios para verme são tudo feito, é tudo para a gente Nutella, né?
é docinho, é rosa e tudo mais. Na minha época, eu lembro, era licor de cacau, amargo pabu, ou emulsão Scott, que dava até uma ânsia quando você tomava. E minha mãe dava pra gente 3 opções, né? Ou ela barganhava, falou, olha, toma, você tomar depois, você vai receber um copo de coca. Né? Tava lá o copão, tudo bonito. Ou a gente tomava à força, sem o copo de coca. Ou a gente via todo mundo tomando copo de coca, menos a gente. Porque a gente está com verbo, não pode tomar. Então, para tomar aquele copo de coca, a gente sabendo o quanto era gostoso, lá o padre fazendo merchan, né? A gente abraçava aquele sofrimento, que era tomar aquele remédio amargo. Quando nós enxergamos o porquê dos sofrimentos, nós conseguimos abraçá-los com maior afinco. Mas para nós enxergarmos o porquê dos sofrimentos, temos que enxergar por que Deus permite. Por que Deus permite que a gente sofra? Por que existe sofrimento neste mundo? Vejam. É verdade de fé, como dizia Santo Agostinho, que Deus somente permite que o mal aconteça conosco, se daquele mal Ele pode tirar um bem maior. Deus somente permite que o mal aconteça, se daquele mal Ele pode tirar um bem muito maior. A mãe, quando entregava aquele remédio amargo para a criança, ela não estava fazendo isso porque ela queria o mal da criança, mas porque ela queria o bem. Só que como a criança não conseguia enxergar o bem, ela tentava utilizar de uma forma mais sensível e visível, acessível ao paladar, como algo que a criança gostava, como recompensa para isso. Mas no fundo, ela queria o bem, porque ela sabia o que estava por detrás de tudo isso, a saúde. A criança, sem entender, quando recebia forçado, ou quando ia lá para tomar a injeção, a criança chorava, porque ela não enxergava, não conseguia entender, pela sua limitação, o bem que estava por detrás daquele sofrimento. E assim também é Deus para conosco. Ele se permite que nós soframos, é porque Ele quer tirar um bem muito maior de nós. Melhor dizendo, entregar um bem muito maior a nós. Assim como a mãe, que permite que seu filho sofra, para daquilo ali. Pois, através daquilo, daquele remédio, ou tantas outras coisas, ela sabe do bem maior que a criança haverá de receber. E assim é Deus conosco. Ele somente permite que o mal aconteça em nossas vidas. Ele, na sua infinita sabedoria, sabendo o bem maior que há por detrás daquilo ali. Portanto, em relação a nós, diante dos sofrimentos, o que nós temos que enxergar, primeira coisa, é essa certeza que não se abala, inabalável, de que Deus nos ama. É a primeira coisa. Para nós caminharmos bem neste mundo, temos que enxergar o quanto Deus nos ama e o quanto Ele não nos abandona. Porque a primeira tentação diante dos sofrimentos é nós reclamarmos: Deus não me ama, Deus me abandonou. Então a primeira coisa, Deus nos ama. E para isso, nas leituras, nós vemos que vai sempre tratar do amor de Deus. A primeira leitura, tirada do Gênesis, mostra a prova de fé que Abraão foi levado a viver. Deus que havia pedido que ele sacrificasse o seu próprio filho, o seu único filho, Isaque. Mas no final das contas, veja, aqui é o resumo da passagem, mas quando está subindo lá no Monte Moriá,
O Isaac pergunta: pai, nós estamos com as coisas aqui, mas falta o sacrifício. Abraão escolhe seco, porque era o próprio filho que ele estava levando para sacrificar. Ele diz: Deus providenciará. A fé de Abraão não é abalada, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquela dor imensa, daquele sacrifício e renúncia imensa que ele haveria de fazer. E quando chega lá em cima, a ponto de sacrificar, o anjo aparece, enviado por Deus, dizendo: basta. E pede então para sacrificar um cordeiro que lá estava preso, com o chifre entre os espinhos. Aquele cordeiro sacrificado no lugar daquela criança, nada mais é, meus queridos irmãos, que uma figura daquilo que o próprio Deus Pai faria com o seu filho, sacrificando ele por nós. E a prova disso é que quando nós olhamos a segunda leitura, São Paulo vai dizer aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Deus não nos reservou nada. Ao entregar-nos o seu filho, ele entregou tudo o que tinha de mais valioso a nós. Como haveremos então de duvidar do seu amor? O que faltou ele entregar como prova de amor que não entregou? Se ele entregou o seu próprio filho, e no seu filho entregou tudo. Portanto, meus queridos irmãos, é verdade aquilo que São Paulo dizia: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. Tudo é vosso. As leituras então vão falar do grande amor de Deus, porque ela é a chave para vivermos bem os sofrimentos, as cruzes do dia a dia, que somos chamados a abraçar, pois o próprio Senhor nos diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Os sofrimentos, o amor de Deus, essa fé inabalável no amor de Deus. O Salmo vai nos dar aqui, de alguma maneira, a chave para a segunda realidade. Nos primeiros versículos aqui do Salmo diz assim: guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Veja, Deus sofre, é sentida pelo Senhor, de uma maneira intensa. Deus sente a morte dos seus santos, os sofrimentos dos seus amigos. Deus sofre com os nossos sofrimentos. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é alguém que olha de longe, assim como a mãe que vê a criança ali chorando e tudo mais, quando está fazendo, por exemplo, sei lá, alguma operação, a mãe sofre, olhando o filho naquele estado. Também nosso Senhor é com amor compassivo que Ele nos ama. O salmista, ele diz: guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. O salmista, ele demonstra a sua grande perseverança. Guardei a minha fé, mesmo em meio aos sofrimentos. E aqui está a segunda chave, para vencermos os sofrimentos. Pedir a Deus que aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, pois, assim como quando nós enxergamos a razão do sofrimento, nós então, este sofrimento ele é abrandado, porque enxergamos o porquê de tudo isso. Assim também, através da fé, enxergando com os olhos de Deus, nós conseguimos enxergar além, as graças que se escondem através desses sofrimentos, e por isso, esses sofrimentos se tornam mais brandos. Vou pegar um exemplo bem simples. Imagina que eu dissesse a vocês o seguinte: gente, amanhã vamos todo mundo fazer um jejum, não vamos comer nada, só tomar um copinho d'água da manhã, até 7 horas da noite. Pare, para quê? Não, vamos fazer um teste, é só um teste mesmo a gente fazer. Talvez um ou outro ia fazer, mas falar: padre, você está doido?
fazer essas coisas aí. Mas se eu dissesse, olha, quem ficar sem comer nada amanhã até 7 horas da noite, pode passar aqui na secretaria que vai receber um cheque de um salário mínimo. Ave Maria. Povo mais acerto do mundo, rosariense, né? O povo mais acerto do mundo. Por quê? Porque a gente conseguiu enxergar o bem que está para além daquele sofrimento. E é assim, meus queridos irmãos, na nossa vida durante essa quaresma. Na quaresma, nós somos convidados a abraçar livremente os sofrimentos, que são as penitências. Veja, penitências vêm de penas. Sofrimento. Jejum, oração e esmola. Cada um dessas práticas de penitência, de alguma forma, servem para doer algo em nós. Porque somente assim receberemos a graça que Deus quer nos dar. A oração, cumprimos bem essa prática na quaresma, quando a oração dói em nós. Não quando a gente diz assim, eu estou fazendo a penitência de rezar um Pai Nosso todos os dias na quaresma, padre. Né? Você está de zoeira comigo. Ou então, o jejum, né? Estou fazendo... Né? O jejum, ele deve ser um jejum que doa em nós, ou seja, algo que nós estamos apegados. Quando eu era criança, eu lembro do meu irmão, que a primeira vez que a gente ensinou para ele, que era para fazer a penitência, né? A quaresma a gente tem que tirar alguma coisa que a gente gosta e tudo mais. E aí meu irmão, estava aprendendo ainda, coitado, né? Ele falou assim, tá, entendi, então eu vou fazer jejum de barra de chocolate, né? E literalmente, era barra de chocolate, a gente caiu na risada. Se fosse chocolate em pó, pode, né? Se derretesse chocolate e colocasse no sorvete, pode também. O que não pode é o chocolate em barra. É óbvio, não dói em nós um jejum assim. E a mesma coisa em relação à esmola, a doação que vamos fazer. Seja a doação do nosso tempo, para ajudar alguém, para visitar alguém, seja a doação de algo que nós temos. Está aqui a doação que eu estou fazendo para a igreja. Aí é lá um monte de sandália arrebentada, né? Sapato remendado com linha de pescador. Não. Doação deve ser algo que doa em nós. É algo que nós estamos apegados. Aí sim, é um ato de caridade. Caso contrário, meus queridos irmãos, é lixo que a gente está dando, é o resto que a gente está dando. Então todas essas práticas de penitência são sofrimentos que nós abraçamos na quaresma, a fim de quê? A fim de na Páscoa recebemos as graças que Deus quer nos conceder. Porque Deus quer nos conceder graças únicas na Páscoa, porém, graças na proporção de nossa generosidade em abraçar esses sofrimentos de maneira livre. E essa dinâmica da quaresma, ela demonstra o que é a dinâmica de nossa vida. Porque o que é a nossa vida? Para que estamos aqui, meus queridos irmãos? Para abraçarmos a cruz de Cristo. Seja aquela cruz que livremente abraçamos, seja aquela cruz que vem a nós e nós não escolhemos. A fim de quê? A fim de caminhar com Cristo, abraçado nessa cruz. Assim como na quaresma, haveremos de receber as graças na proporção de nossa generosidade em nossos propósitos, no fim de nossa vida, quando nos encontrarmos diante de Deus, na nossa passagem, a palavra Páscoa significa isso, passagem, na nossa passagem deste mundo, até encontrarmos com Deus, haveremos de receber a recompensa dos sofrimentos que abraçamos neste mundo. E aqui nós entendemos. Portanto, meus queridos irmãos, o caminho do cristão não é outro, senão o caminho da cruz. Não tem como nós fugirmos. Ou nós abraçamos por amor a Deus os sofrimentos dessa vida, pedindo a Ele que aumente a nossa fé, para enxergarmos as grandes graças que Ele quer nos dar através desses sofrimentos.
e assim recebemos no fim a recompensa do céu? Ou nós abraçamos esses sofrimentos em meio a murmurações, em meio a reclamações, abraçando pela metade, e depois, quando chegarmos diante de Deus, vermos que falta ainda abraçar sofrimentos, e aí então sofremos o que falta no purgatório? Ou a gente vive fugindo dos sofrimentos, renunciando os sofrimentos, mas fica tranquilo que depois, quando chegarmos diante de Deus, será um outro lugar que nós vamos sofrer eternamente. Então não tem outro caminho. É uma ilusão acharmos, meus queridos irmãos, que viveremos aqui neste mundo felizes sem a cruz. A nossa felicidade é sabermos que em meio às nossas cruzes, Cristo está conosco. Essa é a nossa felicidade. Não é estarmos sem cruz, não existe isso. Bons e maus, justos e injustos, velhinhos e novinhos, pobres e ricos, todos sofrem. Porque faz parte da dinâmica deste mundo. O nosso coração deseja coisas grandes e nunca se contenta com as realidades deste mundo. Daí vem também o sofrimento. Enfim, o Senhor quer nos mostrar hoje a razão, o porquê de nós fazermos as penitências. Ele quer nos mostrar, Ele já antecipa e mostra agora, através da vida dos santos, através da Eucaristia que recebemos. Porque tantas e tantas vezes, meus queridos irmãos, para nós mantermos-nos na graça de Deus, para nós não nos afastarmos da Eucaristia, nós abraçamos sofrimentos, renúncias que temos que fazer. E quantas vezes a Eucaristia, a comunhão se torna para nós um penhor, uma garantia do prêmio daqueles que são fiéis, daquilo que nós receberemos diante de Deus no céu. Portanto, nós recebemos inúmeras provas de Deus. Ele se transfigura, isso é, Ele se manifesta, Ele mostra onde estão aqueles que abraçaram os sofrimentos, para nos fazer enxergar o que nos reserva. Enfim, diante dos sofrimentos da vida, meus queridos irmãos, nós somos chamados, primeiro, a jamais, nunca, de maneira nenhuma, duvidar do amor de Deus, porque essa é a primeira tentação de Satanás. Renovar, mesmo em meio às dores, num sacrifício de louvor, o amor de Deus por nós. Isto é, procure passagens da Sagrada Escritura. O bom pastor que vai até os confins do mundo para procurar aquela ovelha perdida. O pai que espera à porta, o filho pródigo que volta para casa. Quantas e quantas provas de amor nós vemos na Sagrada Escritura, de Deus que não abandona os seus. E assim então renovar a nossa fé, a nossa certeza de que Deus nos ama. Segunda coisa, pedir incessantemente que o Senhor aumente a nossa fé. Senhores, eu ainda sofro porque minha fé é fraca, porque eu ainda não estou conseguindo enxergar com os teus olhos a grande graça que o Senhor quer me conceder através desse sofrimento, através dessa incompreensão, através dessa doença, através dessa dificuldade que tem a minha família, através dessa renúncia que eu tenho que fazer para permanecer fiel. Aumente, Senhor, a minha fé, para que eu consiga enxergar o grande bem e a grande graça. O Senhor nos quer cada vez mais maduros no amor. Nos comportamos muitas vezes como aquelas crianças que choram, pois não enxergam o bem que está por detrás. À medida que nós amadurecemos, quantos sofrimentos nós abraçamos pelas coisas deste mundo. O jovem que quer passar, no exército, jovem que quer passar no concurso da polícia militar ou de tantas outras coisas, abraça sofrimentos, vou comer menos, vou dormir nos horários, não vou sair tanto, vou fazer essa e essa atividade física, porque ele está com o olho voltado na recompensa que vai para receber, que é a aprovação.
O jovem que quer passar no concurso público, ou que quer passar na faculdade, que passa horas em claro, estudando, fazendo inúmeras renúncias, que gostaria de passar horas e horas assistindo Netflix, ou tantas outras, passar, né, com todas as outras coisas, sair com os amigos e tudo mais, e faz inúmeras renúncias, porque tem em vista um bem que está para receber. O pai e a mãe que fazem economias o ano todo, vivendo ali na vida regrada, porque quer no final do ano fazer uma viagem ou adquirir um bem, sei lá. Nós vivemos, meus queridos irmãos, fazendo inúmeras renúncias em vista dos bens deste mundo, porque conseguimos enxergar, porém não conseguimos enxergar os sofrimentos que Deus nos concede para nos dar bens maiores, que são os bens do alto. E quando nós recusamos esses sofrimentos, no fundo, estamos recusando o próprio céu que Deus quer nos dar. Que nessa quaresma, meus queridos irmãos, o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos conceder graças únicas, graças imensas, mas que virão através dos sofrimentos. Assim como veio através do sofrimento a graça de nossa redenção, o Senhor abraça a cruz para nos dar o céu. Abraça a cruz que não era dele, porque ele não pecou, foi semelhante a nós em tudo menos no pecado. Aquela cruz era nossa, para fazer-nos enxergar que quando estamos abraçando a cruz, não estamos sozinhos abraçando a cruz, nós estamos abraçando junto com Cristo, que já está abraçado com a nossa cruz, com este sofrimento, que tanto relutamos em abraçar, que tanto relutamos em perseguir. Que o Senhor nos conceda então a graça de uma fé cada vez mais firme e inabalável em seu amor, de uma perseverança, mesmo em meio a sofrimentos, para recebermos a graça, a glória do céu, que o Senhor reserva àqueles que são perseverantes, como diz o Evangelho, até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.